Graças a Deus. Então, agradecendo novamente a presença de todos, iniciando o nosso trabalho de palestra. E como o Fernando já disse, a nossa casa completa 14 anos, dia 10. E por isso, por esse motivo, eu resolvi falar desse tema, pedindo a sustentação espiritual, pedindo o amparo de Deus e de Jesus, para conseguir passar a ideia, as dimensões espirituais da casa espírita. E aí a gente vai... Aí, no fundo, vocês conseguem ver o telão? Conseguem? Conseguem? A gente vai mostrar várias imagens que seria importante que todos conseguissem ver. Se for o caso, a gente pode até apagar a luz, se vocês acharem necessário. Mas aqui é uma sala da casa espírita, de qualquer casa espírita, onde nós estamos vendo ali pessoas sentadas assistindo uma palestra como essa. E vemos, além dos encarnados que estão ali trabalhando, os desencarnados, ao mesmo tempo, dando amparo, sustentação e ajuda para todos aqueles que estão trabalhando. E aí nós vemos, né, uma casa espírita sorridente. E a pergunta: vocês acham que um dia foram para uma casa espírita por acaso? Quem acha que foi por acaso, levanta a mão. Ninguém, né? O dia que nós somos... Porque, assim, quem vive no mundo de provas e expiações precisa ter uma ligação com qualquer casa religiosa, porque nós precisamos de Deus para tocar a vida no mundo de provas. Seja numa casa católica, evangélica, budista, não importa. Mas alguns de nós somos convocados, dependendo do nível de compreensão espiritual, a ir para uma casa espírita. Seja essa, sejam outras, né? Que temos, graças a Deus, espalhadas no Brasil, grande quantidade. Então, quando nós vamos para uma casa espírita, nós somos enviados para essa casa espírita. Quando nós vamos para uma casa espírita, nós vamos buscar ajuda, consolo, principalmente na perda, né, de pessoas, a cura, porque nós somos todos doentes. Não existe ninguém que não seja doente. Ele pode ter um corpo perfeito, sadio, saudável, mas tem um problema psicológico, tem um trauma interior, tem uma obsessão. Então, todos somos doentes. Nós vamos buscar amparo, esclarecimento, por isso toda a casa tem que ter curso para esclarecer, e as palestras. Só que nós não temos muita noção da estrutura espiritual que é montada para nos receber, nós não temos essa ideia. Só quando nós estudamos mesmo, nós temos uma noção exata. Então, aqui na imagem, nós temos uma casa, né, de tijolos e uma casa acoplada, uma casa espiritual, onde a quantidade de trabalhadores espirituais, na maioria das vezes, é maior, muito maior do que os encarnados. Nós vivemos a era do Espírito, desde quando Allan Kardec codificou a doutrina. Nós entramos na era do Espírito e nós estamos dentro de uma transição que vai nos levar ao conhecimento. Toda a humanidade, as religiões, como eu disse a semana passada, não deixarão de existir todas, mas a crença na reencarnação, na sobrevivência do Espírito, na evolução do Espírito, vai ser comum em qualquer religião. Antes da fundação da casa, existe um alicerce espiritual fundado primeiro, que a gente chama de egrégora, que é uma construção espiritual feita de energias e pessoas espirituais, com o mesmo objetivo. E quem trabalha com responsabilidade na casa espírita já assumiu isso no plano espiritual. Todas as pessoas que às vezes vêm fazer curso aqui na casa, despretensiosamente, às vezes, como muitos que estão me ouvindo, que são trabalhadores, depois de fazer o curso, se tornam pessoas importantes dentro da casa espírita, porque elas já assumiram esse compromisso no plano espiritual. Não existe ninguém que não tenha assumido um compromisso antes de trabalhar na casa espírita. Ninguém trabalha na casa espírita por acaso, né? E a responsabilidade da casa espírita pela transformação moral de todas as pessoas que trabalham, todas as pessoas que frequentam a casa. É a obrigação, né, da transformação moral.
O Chico Xavier, a gente tinha até um cartaz ali, quando a gente fundou a casa há 14 anos atrás, um cartaz que dizia, né, palavras do Chico Xavier, que a principal função da casa espírita é a divulgação do Evangelho de Jesus. Tem gente que pensa que casa espírita é para mandar os espíritos que nos perturbam embora ou a nos ajudar na cura, mas não é essa a principal função. Porque se nós não entendermos o Evangelho de Jesus, mesmo que a gente vá numa casa espírita e sinta uma melhora, se a gente não mudar por dentro, não conseguir pôr em prática os ensinamentos de Jesus, tudo volta. Né? É uma coisa só passageira, como nós vemos todos os dias, pessoas que vêm, que buscam ajuda, que recebem, depois voltam para aquela vida, né, sem amor, principalmente pelo próximo, e tudo volta de novo à parte ruim. A casa espírita tem que promover de forma gratuita sempre, né, assistência para a saúde do corpo, para a energia, né, a parte energética do ser, que é a assistência ao passe, e o tratamento espiritual. Né? Aqui na casa, eu trouxe para os tratamentos dessa casa, porque vocês frequentam essa casa, mas tem uma variedade por aí, mas, em linhas gerais, é isso. É o trabalho de saúde, que aqui se chama trabalho de maca, o passe, que chama passe em todo lugar, e o tratamento espiritual. Né? Eu vou aproveitar para fazer um esclarecimento. Na maioria das casas espíritas, o tratamento espiritual se chama desobsessão. Então, tem gente que vai, eu vim aqui porque eu quero passar numa desobsessão. E eu não estou fazendo nenhum julgamento, mas vou explicar para vocês por que aqui chama tratamento espiritual e não desobsessão. Porque quando você fala assim, ó, você vai passar na desobsessão, é porque você tem um obsessor. E nem sempre você tem um obsessor. Você, às vezes, tem um colega de vício, um desencarnado que tem o mesmo vício que você, que não quer ter o mal. Ele quer só ter o mesmo vício e usar com você. Ele não é um obsessor. Vocês concordam? Ele é só um companheiro. Às vezes, você tem um parente desencarnado que não conseguiu seguir, está perto de você. Ele não é um obsessor. Concordam? Então, às vezes, nós atraímos espíritos sofredores que algumas pessoas têm um pouco mais de entendimento, um pouco mais de luz, os espíritos sofredores ficam com ele para receber ajuda. Então, não é obsessor, ok? Então, não dá para falar que todo o tratamento é desobsessivo, porque, em muitos casos, não é obsessão, apenas uma necessidade de uma limpeza espiritual. Né? Auxiliar orientado assistido, né, na caminhada. Evangelho segundo o Espiritismo, né, tirado do Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Dai de graça o que de graça recebeste. Nenhuma casa espírita pode cobrar, nenhuma religião deveria cobrar. Dai de graça o dom que você recebeu de Deus. Se nós recebemos de Deus um dom capaz de ajudar alguém, nós recebemos esse dom de graça, e tem que ser de graça, que ele tem que ser dado. Todo médium que cobra acaba se dando mal um dia. Alguém já assistiu o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros? Levanta a mão. Bastante gente. Vocês viram o médium que cobrava no filme, o que aconteceu com ele? Né? Então, quando cobrarem de você qualquer ajuda espiritual, não pague, porque a casa está errada. Isso eu não estou julgando, mas é a verdade. O trabalho de cura que tem aqui na maca, o passe que vocês já conhecem, e o tratamento espiritual aqui. Algumas imagens que eu peguei da internet, tem uma mesa, porque antigamente a gente falava assim, você vai no centro de mesa branca, lembram disso? Então, antigamente, todo centro tinha uma mesa. Né? A gente não tem uma mesa porque não tem nem espaço para isso, graças a Deus, né? Não todo o espaço é ocupado pelo público. Né? Mas isso é indiferente, você trabalhando na mesa ou em grupo, é indiferente. Como nós somos espíritos quando fomos criados por Deus, né, há milhares de séculos, embora algumas pessoas se assustem quando a gente fala isso, nossas primeiras encarnações são como homens da caverna. Então, nós temos muitas encarnações. No começo da caminhada, nós éramos ignorantes e simples, né, e, através dos milênios, nós vamos evoluindo. O espírito nunca está sozinho e nunca está entregue à sua própria sorte, existe sempre a proteção espiritual.
E os benfeitores espirituais estão mais preocupados com a nossa evolução e, por isso, quando eles encontram uma casa espírita séria, que trabalha, que não cobra, eles encaminham. A gente não dá nada pronto para ninguém. Quem acha que vai chegar aqui vai ficar curado sem assistir evangelho, sem fazer reforma íntima, se engana redondamente. Né? Não existe nada pronto. Se você chegar num lugar para fazer um trabalho de cura, chegar da rua, não tomar nenhum passe, não ouvir nenhuma palavra do evangelho, passar num trabalho de cura e achar que vai se curar, você está se enganando. Porque, assim, é a nossa mudança interna que modifica a nossa vida. Então, a casa espírita tem que ensinar a pessoa a pescar, ou seja, a se modificar, a ser uma pessoa melhor, mais fraterna, né, mais mansa, mais tranquila, praticar o bem para ela conseguir a cura. Já falei, não cobra. E nem obriga a fidelidade ao lugar do tipo. Se você faz tratamento aqui, você não pode ir em lugar nenhum. Você não pode ir em outra igreja, você não pode ir ali, nem aqui. Não existe fidelidade. Você vai onde você gosta, onde você tem afinidade. Não é porque você vem aqui que você não pode assistir uma missa de domingo. Não é porque você vem aqui que você não pode ir num culto evangélico. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Basta que a gente procure Deus. Né? Uma casa séria não orienta coisas frívolas, né? Nem dá conselhos ruins. Né? Existem pessoas que pagam para saber se vai conseguir ficar e tomar o marido da vizinha. Uma casa séria não trabalha com esse tipo de coisa e nem faz previsão. Olha, você vai ter 5 filhos, olha, você vai casar daqui a 1 ano, olha, o seu marido vai ser rico, vai ser bonito, vai ser espírita. Não existe isso. Né? Não faz promessa, olha, se você vier aqui 5 vezes, você vai ficar curado. E não existe isso na casa espírita séria. Porque depende. Às vezes a pessoa tem um resgate que tem que durar a vida toda, porque é por bem dela. Né? Não ostenta, não faz propaganda, não impõe as condições de auxílio. Quem quer auxiliar tem que ser espontaneamente, não divulga o que faz. Né? E ajudar o assistido é a meta. Tudo que eu estou falando está nesses livros, principalmente esse aqui, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Caldas Schubert, tá bom? Foi tirado desse livro. Agora eu vou falar dos trabalhadores espirituais, aqueles que vocês não enxergam, tá bom? Eles se dividem em trabalho, segundo o livro da Sueli Caldas, em trabalhadores da vigilância, trabalhadores da enfermagem, do esclarecimento e da comunicação, e, do mesmo jeito que tem um dirigente encarnado, tem um dirigente desencarnado. Eu espero que vocês aí no fundo consigam ver a imagem, mas a gente está vendo um domingo de manhã, como hoje, e a casa espírita vai ser aberta. A casa em questão, ela está bem na frente desses espíritos que estão chegando na casa. Ela tem uma porta larga de entrada, como igualzinha a nossa, igualzinha a nossa. Então, antes da casa abrir, uma equipe já está na casa. Né? Eu vou explicar a imagem para quem não consegue enxergar daí de trás. É a entrada da casa, né? Uma porta larga como a nossa aqui. Quem olha do lado direito, nós temos a porta aberta e os assistidos entrando. Bem na entrada da casa tem imagem de um espírito, né? Para quem está olhando, ele está todo vestido de branco. E ele recebe uma por uma das pessoas que estão chegando na casa espírita para ser tratados. E do lado de lá, né, do lado esquerdo, nós temos uma turba, uma quantidade enorme de espíritos desencarnados, de condição ainda sem evolução, que, de alguma forma, tentam atrapalhar aqueles que vão entrar, atrapalhar os trabalhos da casa, enfim. Né? Então, a espiritualidade constrói um círculo de luz que envolve toda a casa e que consegue vibratoriamente separar aqueles que não podem entrar daqueles que podem entrar. Eles constroem faróis, não sei se a imagem dá para ver, mas na imagem aparecem 2 faróis. Sabe aqueles faróis de navio? Como chama aquilo? É farol mesmo, né? No mar, para guiar os navios. É mais ou menos aquela ideia, né? Do farol dos 2 lados, para impedir a entrada de pessoas não... Eu estou falando de desencarnados, né? Que não estão numa vibração boa, que podem atrapalhar. O atendimento fraterno, que acontece na maioria das casas, que é uma conversa amigável, quem nunca passou,
existe uma direção, né? Existe um conselho. Nós não decidimos a vida da pessoa, aconselhamos apenas, encaminhamos para os tratamentos da casa. E vou explicar a imagem claramente. Existe um homem de camisa vermelha, que é quem faz, é o médium da casa, que faz o atendimento. Em frente a ele existe o assistido, sentado, que vai receber aí o conselho, o encaminhamento. E do lado do assistido, 3 entidades espirituais. A maioria de vocês já passou em atendimento comigo, né? Ou com a Tânia, ou com a Sônia, com qualquer médium. Mas na nossa sala tem sempre uma equipe espiritual. Às vezes, a pessoa entra e eles falam assim, o problema dela é o trabalho, o problema dela é a família, E aí a gente vai direto no assunto, né? A maioria de vocês já aconteceu isso aqui nessa casa. Existe uma equipe que está ali para ajudar e intuir o médium o que fazer para ajudar aquela pessoa. A pessoa tem que ter, no atendimento fraterno, acolhimento, é um lugar de desabafo. Tem gente que não consegue desabafar na casa, não consegue desabafar com ninguém, não tem amigos. Recebe orientação, direcionamento, encaminhamento, né, para curso, tratamento. E, muitas vezes, a gente detecta a mediunidade que está sendo aflorada e que a pessoa precisa de tratamento. Agora, a gente fala de uma reunião como essa, uma reunião pública, né? Aqui é uma equipe espiritual. As cadeiras na imagem estão todas vazias. Nós não chegamos ainda para o trabalho. E as cadeiras vazias, mas tem uma equipe grande espiritual cuidando do ambiente, fazendo uma limpeza para nos receber. Aqui, mais espíritos chegando para ajudar todo mundo. Existe um dirigente espiritual que, na imagem, está recebendo, né, 2 moças. Então, é esse o trabalho espiritual. A gente está na casa da gente dormindo, ainda eles já estão aqui trabalhando. Essa imagem é da internet, falando da importância da música. Antigamente, no início da casa, a gente fazia música assim. Lembra Adalberto? O Adalberto é do início da casa, ele tocava violão e cantava, né? Depois a gente mudou para esse novo sistema, mas ele fala que não é indispensável, mas ajuda demais, né, a desintoxicar mentalmente as pessoas, né, para poderem entender melhor a lição que vai ser passada durante a palestra, limpar a mente da pessoa. Quando existe a prece inicial, agora há pouco eu fiz, podia ser qualquer pessoa, normalmente é o dirigente que faz. Eles falam no livro que, quando o dirigente encarnado faz a prece, o dirigente espiritual faz uma prece ao mesmo tempo. Então, nós nunca estamos sozinhos, nenhum de nós que está aqui. Aqui é a imagem do dirigente e o mentor, né? Quando o mentor olha fixamente na cabeça do dirigente, ele está passando uma ideia. Está passando uma ideia. Então, o dirigente ele tem que sempre estar atento para acolher as boas ideias dos mentores, né, ou do seu mentor particular. Aqui o palestrante. Vocês estão vendo algum desencarnado perto de mim? Mas tem. Mas tem, com certeza. Não é o Luiz, ele até sentou para vocês não confundirem. Mas tem alguém aqui, né? Então, todo palestrante tem inspiração, é impossível que isso não aconteça, não existe isso em casa séria, né? E o livro fala assim para nós, nem todos os presentes assimilam as dádivas, né, e os benefícios do que foi falado, pois mantém seus pensamentos nas preocupações do dia a dia por falta de disciplina mental. O que ele quer dizer com isso? É o livro, eu não estou criticando ninguém, está no Livro dos Espíritos também, na questão 659 e 660. Então, eles falam o seguinte, nós temos que ter disciplina. Você veio aqui receber ajuda? Então, presta atenção aqui. Esquece os problemas lá de fora. Eu sempre falo, deixa lá fora. A gente vai voltar, vai sair, vai pegar. Aqui, vamos falar com a espiritualidade, vamos aproveitar esse momento de ligação com Deus, né? Vou explicar essa imagem. Existe um quadro de Jesus, uma mesa onde alguém está fazendo uma palestra e o mentor está do lado da pessoa que está fazendo a palestra. E outros espíritos ao redor, aqui onde eu estou, né? Aí tem as fileiras dos assistidos sentadinhos, ali embaixo.
E na parte de cima, os mentores todos que estão trabalhando na casa, prestando atenção em cada pessoa encarnada que está sentada, ok? Bom, esse moço, né, que está bem na frente de paletó bege, está dormindo. Atrás dele tem um senhor, né, de camisa branca e paletó cinza dormindo. Atrás da moça ali também. E que é bastante comum. Né? Tem gente que fala assim, eu dormi a palestra inteira, acho que eu fui levado para o plano espiritual para ser tratado. E o livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, do Chico Xavier, fala que tem um obsessor que apagou ele. São ideias totalmente diferentes. Né? Por isso que ele fala que a gente tem que ter disciplina mental. Claro que tem gente que, às vezes, trabalhou a noite inteira, veio na palestra, é outra situação, mas, de modo geral, se você dormiu, você veio tranquilo e sumiu, pode ser que alguém tenha te apagado. Aqui, a moça que está de rosa, ela está lembrando da briga que ela teve ontem à noite com o namorado. Ela não está nem um pouco preocupada se o palestrante está falando, não está falando. E ela, no caso, não vai receber a mesma ajuda. Aqui a senhora, né, de cabelo branco ali, de uma roupa marrom, ela está lembrando do filho dela, que está numa crise conjugal, e as crianças jogadas ali de lado. Ou seja, totalmente alheia, completamente desligada de tudo o que está acontecendo na casa espírita. Hora do passe. Existe sempre, nessa casa, o nosso passe, né? O passe espiritual, existe o médium, existe um espírito. Nenhum de vocês toma passe só pelo médium. Existe sempre um espírito do lado, ajudando. O setor de enfermagem fluidifica as águas, né? E cuida do pessoal que passa em tratamento espiritual de maca, que é o caso de hoje. A gente está fazendo a fluidificação à distância, porque não temos espaço mais, mas eles vão até a nossa casa cuidar da água, a hora que a gente pensa. Aqui, como a imagem da internet, está a mesma palavra, desobsessão, que vocês sabem que não está certo. É reunião de tratamento espiritual, também, né, sustentada pelo plano espiritual, que ajuda, que ampara e que cuida. O plano espiritual ele tem que encaminhar os espíritos que estão envolvidos com a pessoa. Aqui na casa, nós fazemos uma ficha de cada uma das pessoas, é uma ficha sigilosa, que os médiuns leem para poder ajudar na solução do caso e que depois ninguém mais tem acesso, né? Vocês podem confiar. Esse trabalho a gente faz há muito tempo, né? E é um trabalho que tem trazido grande auxílio para as pessoas que têm problema espiritual. A evangelização de crianças. Nós tínhamos um trabalho com jovens, mas ele terminou na época da pandemia e a gente não conseguiu uma equipe ainda para fazer, que é muito importante. Né? Aliás, se alguém gosta de trabalhar com jovens e quiser, né, tentar, a gente está sempre aberto para montar um trabalho para os jovens. E o trabalho das crianças está acontecendo agora na casa do lado, né? E faz bastante tempo que nós temos, desde o início, desde a fundação da casa, a gente tem um trabalho com crianças, evangelizando as crianças. Aqui, de novo, a magnetização das águas. Quem falou a primeira vez dessa magnetização da água, da fluidificação, foi o Emmanuel. E, quando nós fazemos Evangelho no Lar, regularmente, disciplinadamente, nós temos uma equipe que vai na casa da gente fluidificar água. Isso é uma prática de todas as casas. Às vezes, as pessoas me falam assim, como que eu sei se a água foi fluidificada? Às vezes não aparece nada, mas às vezes fica cheio de bolinha, igual o refrigerante. Sabe quando você põe refrigerante e fica cheio de bolinha? É daquele jeito. Às vezes tinha água ali que ficava toda cheia de bolinha. Né? Ele fala que, seja na casa espírita ou no santuário doméstico, quando a gente faz Evangelho no Lar, uma luz divina se acende nas trevas da ignorância humana, né? E os raios do conhecimento, da fraternidade brilham para todos aqueles que querem realmente, né, se tornar pessoas melhores e progredirem. Quem disse isso foi o Emmanuel, numa psicografia do Chico, em Pedro Leopoldo. A cura, como eu já disse, está dentro de cada um, não existe milagre. Jesus não curou todos os cegos, não curou todos os leprosos, não curou todos os aleijados da época, era o nome que se usava. Né? Ele curou aqueles que tinham merecimento, aqueles que queriam se modificar, aqueles cuja prova estava no fim. Né?
Então, aqueles que buscavam ajuda de coração. Teve uma vez que ele curou, eram 10 leprosos. Ele curou os 10, só um voltou para agradecer. Provavelmente os outros tiveram, né, a recidiva da doença. Então, a gente tem de tudo na casa espírita. Vem aquele homem que era rico, perdeu tudo, aqueles que vêm pela doença, aquele que perdeu um ente querido e se desespera. Outro dia, na terça-feira, a gente estava aqui, trabalhando na palestra, e veio um senhor que tinha perdido a esposa naqueles dias. Veio, é da Zona Norte, não consigo lembrar de onde, mas bem longe, bem longe, bem longe, bem longe, né? Ele veio desesperado porque precisava saber se a esposa estava bem ou não estava se conformando com aquela história. Achava que a esposa estava distante no dia que ela tinha sido assassinada, como se a gente pudesse, né, ter certeza absoluta de tudo. A pessoa tinha desencarnado há 3 dias. Tem gente que vem pela ingratidão dos filhos e amarguras de família, que são muitas, que são muitas, que são muitas, mas ninguém nasce na família errada. Nós vamos prestar conta do que nós fizemos na nossa vida. Eu queria que todo mundo pensasse nisso. Tudo que nós fizemos, cada filho que nós temos, vamos prestar conta do que fizemos da nossa profissão, do nosso dinheiro, da nossa família, do nosso corpo. Nós não mudamos as outras pessoas, ficar a vida inteira em guerra, querendo mudar o outro, não conseguiremos. As marcas do bem e do mal que fazemos estão em nós, por isso que a vida não se engana. E quando a gente tem um atrito muito grande, a gente tem que olhar para a pessoa, né, aquele atrito diário. Está ouvindo, Luiz? Não é comigo, tá? A gente tem que olhar para a pessoa e falar assim, qual de nós será que é o mais culpado? Quando você tem um atrito com a pessoa a vida inteira, você tem que olhar para a pessoa e pensar assim, nossa, qual de nós que é mais culpado, pensando no passado? E por que será que a gente acha que na confusão sempre a gente é a vítima? Alguém já achou asa aqui atrás? Eu nunca vi na mim. E nós somos todos herdeiros do nosso passado. Aí terminou o trabalho espiritual. Hoje, por volta de 1h, 1 e pouco, né? Para quem assiste só palestra Toma Passe, o trabalho de maca hoje dura até aproximadamente 1h, 1 e pouco. E quando termina tudo, eles fazem uma limpeza espiritual e vão embora, retornando, né? Agora, existe sempre uma guarda espiritual, um serviço de vigilância 24 horas, ok? Sempre. E quando é dia de atendimento, vêm as outras nos ajudar. Então, o Centro Espírita, ele é uma escola espiritual, né? Como eu disse, a principal função é divulgar o Evangelho. Quem não faz isso, quem não modifica, a religião que não modifica o homem não cumpre o seu papel. Então, daqui para frente, eu quero que vocês vejam, né, a importância da casa espírita. Acreditem que não vieram por acaso, que alguém vos encaminhou. E a gente costuma dizer hoje em dia que a casa espírita é uma santa casa. Santa Casa é um nome de hospital, mas é um símbolo, né? Sempre existiu Santa Casa em todos os lugares, que é um hospital. Por isso, a gente não fecha nenhum feriado, só Natal e Ano Novo para os trabalhadores descansarem. Por exemplo, domingo que vem é Carnaval e a palestrante trabalha, né, na TV Mundo Maior, é palestrante no Brasil inteiro e vem trabalhar. É a mesma ideia, não existe feriado. Casa espírita é pronto-socorro e não fecha. Então, domingo que vem, a palestra acontecerá normalmente. E nós chamamos, pode vir, Rubens, atualmente, né, uma Santa Casa, que é espiritual, quando ela trabalha direito, é uma Santa Casa Santa. Aí eu convidei o Rubens para fazer um número musical para a gente, né, cantar, como todo mundo aqui, a maioria conhece e gosta. Pode pôr aqui, deixa eu ir para lá. E eu agradeço a presença dele. Quem sabe a música canta. É homenagem à nossa casa, que faz aniversário essa semana. Muito obrigada. Aqui, de todos que estão aqui, todo mundo que está presente, quem nunca agradeceu por essa casa, por ter recebido um benefício, não é? Alguém deixou de fazer isso? É o momento agora. Tá? Se você não fez, agradeceu essa casa bendita, né, que só estamos aqui só para ajudar vocês, que agradeça agora e cante comigo, né? Santa Casa Santa.
Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nesta casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é pouso de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nesta oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, é Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Vamos agradecer, né, por esta Santa Casa Santa. O Rubens sempre está vindo a brilhantar as nossas palestras, a minha gratidão a ele. O Rubens, além de pai, ele faz palestras também, né? Vou marcar outra de domingo, viu, Rubens? Que ele está acostumado a trabalhar de terça. E assim, me perguntaram assim, a senhora não vai fazer nenhuma festa
Porque festa, para fazer uma festa, gasta bastante dinheiro. Eu vou transformar o dinheiro em lanches para as pessoas em situação de rua, que é o nosso trabalho dessa semana. Então, na sexta-feira, né, e sábado que vem, a gente vai fazer um trabalho de rua, que é comum aqui na casa. Se alguém quiser doar algum dinheiro para esse trabalho, que seria a comemoração, né, do aniversário da casa, a gente não deve gastar dinheiro com festa quando tem tanta gente com fome. Não é assim? Então, se alguém, os trabalhadores, o público, quiser, né, doar R$5, R$10 para a gente transformar em lanche, nesse próximo final de semana, isso vai para a rua, para as comunidades, para as pessoas que moram em situação de rua, vai ser no próximo final de semana. É o presente para casa, que eu gostaria que todos dessem, ou então 1 quilo de alimento durante a semana, porque nós temos um trabalho social necessitado de alimentos. É o presente para casa. Fazer festa com tanta gente passando necessidade seria um desperdício. Não sei se vocês concordam. Muito obrigada por terem me ouvido. Obrigada de coração. E que Jesus abençoe a todos. Agora nós vamos, né, para as nossas... Espera aí, deixa eu sentar aqui.